microfone. Então tá. Então, bom dia a todos, né, os membros aqui da banca, né, o Ricardo Henrique Taffi, a Thaís e Cristine Bruschi, o professor Ivar Antônio Sartori como orientador, e é mais importante aqui, né, a Sara Fontana, que vai fazer, então, a sua defesa de estágio obrigatório curricular, né, de madeira em Sombrio, Santa Catarina. Então, esse é um tópico que faz parte dentro da minha disciplina, eu trabalho na parte final da disciplina, né, então a parte de tratamentos de madeira, produção de madeira, né, então, ela escolheu, né, dentro dessa área, fazer um trabalho, até ela foi sugerido dentro da coordenação, né, se podia fazer o estágio. Lógico, né, dentro da manejo de produção florestal, nós trabalhamos, então, dois conteúdos dentro dessa disciplina, que é a parte final, que é o processamento, né, da madeira final. Então, a Sara, hoje, então, ela vai apresentar o trabalho via celular, porque o note ficou estragado, então, queimou a câmera no note, né, então, o professor vai só passar o slide e a Sara vai apresentar através do celular. Então, nós vamos fazer um trabalho aqui em conjunto, né? Hoje o meio virtual dá esses problemas, né? Então, nós temos que trabalhar conforme a nossa maneira de trabalhar. Então, eu vou deixar aqui à vontade a Sara, a gente vai passando conforme o trabalho que nós já fizemos no treinamento 2 vezes, né? Então, o trabalho, fique à vontade para apresentar aqui em 20, 30 minutos para a defesa. E depois nós teremos né, a arguição do Ricardo e da Thaís. E dentro dessa arguição, eu já vou fazendo os apontamentos aqui na lista, né, para facilitar no final e já fazer os encaminhamentos finais para fazer as correções necessárias, né, os ajustes necessários sugeridos pela banca, certo? Então, Sara, você fica à vontade, você tem em torno de 20, 30 minutos para fazer a apresentação, juntamente com o professor Ivan. Certo. Bom dia a todos. Eu me chamo Sara Fontana e eu vou apresentar a minha defesa de estágio obrigatório curricular, que foi na Madeireira de Madeira, em Sombrio, Santa Catarina. Sob supervisão do orientador Ivar Antônio Sartori. Alguns dados sobre a empresa. O nome fantasia da empresa é De Madeira. O endereço é na Via Lateral Santamo Borba, no Trevo do Japonês, bairro Parque das Avenidas, município de Sombrio. Ali consta a razão social, CNPJ, inscrição estadual. O proprietário e o supervisor do estágio foram a mesma pessoa, o proprietário, né, o Volney Fontana. A minha área de atuação no estágio foi na parte de vendas e acompanhamento da produção. E o período de realização do estágio foi de 8 de setembro a 19 de novembro. Então, uma breve introdução. Esse estágio, ele abrange a área da silvicultura, que é a intervenção do homem nas florestas, sejam elas nativas ou cultivadas, visando o maior rendimento com a menor intervenção do equilíbrio ecológico. Então, eu vou falar um pouquinho dos aprendizados durante o meu estágio na madeireira de madeira, que foi o beneficiamento ou desdobramento de madeira e a venda ao consumidor. O objetivo geral, então, foi conhecer os processos do beneficiamento e de vendas de madeira, bem como adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos na área de silvicultura. E os objetivos específicos: buscar na literatura especializada os fundamentos teóricos de silvicultura, empregar os conhecimentos teóricos nos diferentes campos a serem percorridos durante a realização do estágio e reunir as informações observadas e vivenciadas na empresa para fins de relatório e compreensão. Um pouquinho do histórico da empresa. A empresa surgiu em 2006, com o proprietário Volney Fontana, mas desde 1986 já existia a Serraria Fontana no local, que pertencia ao pai de Volney. Então, de 2006 até meados de 2010, a empresa contava com a Serra Fita, a empresa era uma serraria, hoje a gente pode chamar de uma madeireira, tá? Então, ela fazia o desdobramento de toras em tábuas. Isso contava com 15 a 20 funcionários.
E hoje não. Após 2010, a empresa optou por diminuir essa quantidade de funcionários, diminuir a mão de obra, não trabalhar com a serra-fita e comprar essas tábuas prontas de outros fornecedores. Então, hoje as espécies mais fornecidas pela empresa são Pinus taeda e Eliote, Eucaliptus saligna e Cedrela officilis. Os produtos oferecidos hoje pela empresa são parede ou lambri de pinus eucalipto, tratado ou não. Então é sempre importante lembrar que todos os materiais eles têm a opção tratada ou não tratada. Assoalho de pinus eucalipto, varas roliças de eucalipto tratado ou não, tábuas de pinos para caixaria, que é usado para construção civil, são tábuas verdes, e gravata é usado para amarração dessas tábuas, tábua seca bruta de pinos, tábua plainada de pinos tratada ou não, tábuas ou guias também, como são chamadas, de eucalipto, tratadas ou não, ripas de eucalipto, forros de pinos, tratados ou não, sendo duas qualidades, primeira qualidade ou segunda qualidade. O que diferencia esses dois é a presença do nó. O forro de segunda, como a gente chama, é aquele que o nó acaba caindo da tábua, fica um furo. Barrote de pinos tratado, que é usado para pregar o forro. Marcos para porta de cedro, escórias de eucalipto, costaneiras de eucalipto, deck de pinos, caibros de pinos, espelhos de pinos e também de cedro, vistas, rodapé, semalha, meia cana, de pinos e de cedro também. Mata-junta, cintas, semalhas, todos esses são acessórios, como a gente chama, tá? Então, esses a gente tem de pinos e cedro. Depois ali fala sobre pregos, portas internas semiocas de pinos, portas externas de cedro, réguas para acabamento, sendo feitas de tábua ou de forro. Réguas para acabamento são usadas para construção civil, para deixar plano uma viga de concreto. Produção de tesouras para telhado ou bancas, como a gente chama também. Isso é feito a partir de uma mão de obra terceirizada, assim como a produção de casas de madeira, que também é mão de obra terceirizada. A infraestrutura física atual. Então, hoje a empresa conta com uma área de aproximadamente 5.000 metros quadrados, que se divide entre um escritório de 80 metros quadrados, 3 galpões, um com 600 metros e outros 2 com 300 metros, sendo destinados a depósito de madeiras e máquinas, 3 estaleiros, 2 com 20 metros de comprimento e outro com 10 metros de comprimento. Para que serve o estaleiro? Para o gradeio e secagem natural das madeiras. Então, depois que elas vêm do tratamento, elas precisam secar naturalmente. Áreas para depósito de varas roliças a céu aberto, aproximadamente 700 metros quadrados. Áreas para depósitos de madeiras a céu aberto, aproximadamente 1.200 metros quadrados. Também tem uma área livre de circulação para os veículos, de 1.500 metros quadrados, e um banheiro. Então, aqui eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Aqui é o primeiro galpão. Ali na frente a gente tem ripas de eucalipto tratada. Lá dentro do galpão vai ter os caibros de pinos, que não podem ser molhados, porque eles já estão secos. Então, a gente não pode deixar eles a céu aberto. Aqui tem o estaleiro. Como eu comentei já, o estaleiro ele serve para secagem natural das madeiras, né? Seja a parte de secagem mesmo da madeira, que é a redução de umidade para posterior beneficiamento, ou a secagem do tratamento químico. Precisa evaporar esse tratamento químico. Então, a gente abre pacote por pacote, estaleira, como se diz, ou gradeia, peça por peça,
e a partir ali de 20, 30 dias essa madeira está seca. Embaixo, para não ter contato com o solo, tem mais uma tabuinha de madeira, sabe? O estaleiro é como se fosse uma pirâmide. Então, essa madeira que está gradeada, ela não vai entrar em contato com o solo. Caso entrasse, não teria problema, porque ela já está tratada, então a chance de apodrecimento dela é muito menor. Mas é melhor que tenha essa tabuinha para não estar encostando no chão, né? Pode passar, professor. Ali, área de armazenagem das varas roliças. Então, as varas roliças, elas ficam expostas no tempo. Existem as varas tratadas e não tratadas. Essas aqui provavelmente são não tratadas. A vara tratada, ela fica com as... Oh, meu Deus! Ela fica com aspecto verde. Caiu a câmera aqui. Área de armazenagem ao ar livre. Então, outras madeiras que são verdes, que não precisa estar armazenadas no galpão, elas são expostas também a céu aberto, tá? Como varas, guias, ripas, tábuas de eucalipto. Aqui uma área livre de circulação, então eu fiz 2 fotos, 180 graus cada uma, visão panorâmica. Aqui é o pátio, área livre para o tráfego. Pode passar, professor. E aqui também tem outra foto, 180 graus. Só para a gente ter uma noção de como é o pátio. Em relação às máquinas, o que possui na empresa? Uma empilhadeira, 2 caminhões, uma serra destopadeira ou estopadeira, que é o termo mais correto, uma serra circular longitudinal, uma serra tupia, uma galopa, uma plana de uma face, 2 lixadeiras e uma motosserra. A serra estopadeira, ela é destinada geralmente para fazer pequenos cortes, tá? Então a gente corta tábuas, às vezes tem que fazer um trabalho menor, então é feito um corte menor de uma peça pequena, é feita nessa máquina. A serra circular longitudinal, como o nome diz, ela é uma serra longitudinal e ela serve na abertura de tábuas longitudinalmente. Então, se coloca uma madeira ali e ela vai abrir essa madeira. Serra tupia. A serra tupia, ela possui vários tipos de fresa e ali que são feitos os decks, os espelhos, as canaletas, tudo que precisa fazer frisos ou desquinar é feito na tupia. A galopa serve para diminuir a espessura. Por exemplo, a vista para a janela que a empresa vende, ela tem 1 centímetro de espessura. Então, para eu pegar uma tábua de 2 centímetros de espessura e poder baixar para 1 centímetro, é usado a galopa. Então, e também ela pode ser chamada de serra desempenadeira, porque ela deixa a lateral da madeira bem alinhada. Pode passar. A plana de uma face, como o nome diz, ela plana uma face. Então, você coloca a madeira ali, ela vai sair lisinha de um lado, depois vira aquela madeira plana do outro lado. A lixadeira é para ter um acabamento melhor após a plana. Então, e é isso. Organograma administrativo. Basicamente, existe o escritório e o pátio, a parte de produção. O escritório, existem 2 funcionários e o proprietário. O proprietário fica responsável pela parte de pagamentos, compras, e os outros 2 funcionários se dividem nas funções de atendimento, venda e financeiro. Na parte de produção, também existem 3 funcionários. Eles ficam responsáveis por produzir, organizar, beneficiar e entregar as mercadorias. Então, um funcionário é responsável pelo manuseio da empilhadeira, que precisa ter um curso, e o outro funcionário é responsável pelo caminhão, porque precisa de carteira de caminhão. Grande parte das madeiras é comprada praticamente pronta, como eu falei lá no início. Então, são essas madeiras: tábuas de caixaria,
paredes, assoalhos, guias, ripas, barrotes, marcos, escora, costaneira, semalha, varas e portas. Basicamente, pinos vêm da Serra Gaúcha e o eucalipto aqui da nossa própria região, do sul, litoral sul. Aqui uma fotinho de uma carga de pino chegando do fornecedor. Ali contém barrote, forro e as miudezas, que são os acessórios. Aqui tem uma carga de tábuas de caixaria, então o funcionário está ali com a empilhadeira, descarregando essas tábuas. Elas são armazenadas a céu aberto. Cargas de guias de eucalipto. Então, como vocês podem ver, essas guias, elas vêm amarradas, guias ou ripas, elas vêm amarradas em pequenos fardos, geralmente de 6 peças, e depois eles amarram num fardo maior. Então, só coloca os fardos em cima do caminhão, amarra com a cinta e está pronto para o transporte. Aqui tem... É o mesmo galpão que eu mostrei lá atrás, só que ele está de perto, tá? Então, aqui tem madeiras secas, que não podem ser molhadas, que já foram secas. Então, são os caibros, os forros. Lá atrás tem um estaleiro, se vocês puderem ver, tem algum forro gradeado. É importante a gente... Pode voltar, professor? É importante salientar que os caibros, eles têm que ser armazenados entre gradilhos, que são pequenas madeirinhas na horizontal. Isso, e com um distanciamento entre eles também. Isso faz com que passe essa circulação de ar e não mofe, não crie umidade, tá? Aqui tem um galpão, então, com prateleiras armazenando madeiras secas. Então, o que tem aqui basicamente são marcos e acessórios, vistas, rodapé, mata-juntas, são todas madeiras secas que não podem ser molhadas. Alguns produtos, tá? Eu fiz uma compilação de imagens que eu bati durante o estágio e eu peguei do site Longo Madeiras, tá? Então, ali tem o Vista, no primeiro quadradinho. A Vista, ela tem 7 centímetros de largura e a Mata Junta, ela tem 5 centímetros de largura. Do lado, a gente tem a canaleta, que é utilizada para colocar a divisória ou repartição, tá? Se encaixa o lambri ali no meio. Do lado tem a meia cana, também chamada de roda-forro. Depois eu vou ter a semalha, que é uma variação da meia cana, é uma meia cana mais trabalhada. Do ladinho eu vou ter as guias de eucalipto. Do outro lado, as ripas de eucalipto. Lá embaixo, tábuas de pinos, lambris de eucalipto, provavelmente esse seja de eucalipto. E do lado, os caibros, gradeados ali nos gradilhos, como eu falei para vocês. Então, a maioria desses produtos que eu citei, eles fazem os seguintes processos. Eles chegam do fornecedor, amarrados em pacotes, que são amarrados em pacotes maiores, vão para o tratamento químico. O tratamento químico não é feito na própria empresa, tá? A empresa não possui. Então, é mandado para 2 empresas de Araranguá, uma cidade vizinha, e as empresas são Aratrate e Tratasul. Lá é feito tratamento industrial em autoclave. Depois volta para a empresa, é aberto cada fardo, peça por peça, é feita a secagem em estaleiro para evaporação do veneno, aproximadamente 20 a 30 dias, está tudo sequinho. Se amarra novamente em fardos de 5 peças, geralmente, e depois está pronto para ser armazenado ou vendido. E aí existem as madeiras que são compradas, mas que exigem um maior beneficiamento dentro da empresa, que são as tábuas secas brutas de pinos, ou seja, as tábuas secas brutas de pinos, elas são feitas a partir das tábuas de caixaria. Você vai pegar a tábua de caixaria, vai colocar no estaleiro e vai ficar ali durante 30 dias. Após isso, ela vira uma tábua seca bruta, certo? A tábua plainada, ela é feita a partir da tábua seca, só que ela é plainada.
Depois, os caibros de pinos. O caibro de pinos, ele é comprado verde e bruto. Ou seja, ele vem muito pesado, ele vem muito molhado. Então, ele é mandado para uma secagem, uma estufa de secagem, que também não é na empresa. É uma empresa parceira da de madeira e lá é feita essa secagem em estufa. Leva em torno de 30 dias, tá? Depois volta da estufa, é beneficiado na empresa, planeado, galopado às 4 faces, e após isso é mandado para o tratamento. O mesmo esquema, vai para o tratamento, volta, é gradeado, seco, e depois está pronto para venda. Os espelhos, decks, acessórios e réguas para acabamento, elas também exigem o maior beneficiamento da empresa. Aí vem um ponto, esses espelhos, decks, acessórios, eles podem tanto ser comprados pronto do fornecedor, quanto eles podem ser feitos na empresa, tá? Mas como eu tinha comentado, como a empresa tem poucos funcionários, ela acaba comprando pronto. Pode passar. O referencial teórico, bom, eu sempre fiz meus trabalhos com referencial teórico após a introdução, mas eu segui o roteiro do Instituto Federal, que eu segui essa ordem, tá? Que pedia para colocar o referencial teórico após as atividades que a empresa faz. Então, desculpa. Basicamente, é tudo que eu estou comentando. Silvicultura, plantios florestais, pinos eucalipto, tratamento preservativo de madeiras, secagem e documento de origem florestal. A silvicultura, ela se divide em produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Os produtos florestais não madeireiros são folhas, flores, sementes, resinas, óleos essenciais, enfim. E os produtos florestais madeireiros são celulose, papel, carvão vegetal, toras, tá? Então, nesse trabalho especificamente, eu estou falando só dos produtos florestais madeireiros. E o pinus e o eucalipto, eles têm uma função muito importante, porque, além de tudo, eles são base do nosso reflorestamento brasileiro, tá? Eles foram trazidos para cá em torno de 1900, 1950, e de lá para cá começou muito incentivo de reflorestamento, porque eram desmatadas muitas florestas nativas, o que isso não é bom. Então, de lá para cá, começou a ser incentivado muito o pinus eucalipto. Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor de florestas cultivadas, sendo o taeda o mais plantado no Brasil, em torno de 1 milhão de hectares, acho que são 9 milhões de hectares que possui no Brasil de florestas cultivadas. 70% delas são concentradas no sul do Brasil e 90% desses 9 mil hectares são destinados para a serraria, para produtos florestais madeireiros. Então, é importantíssimo. E o Brasil, ele produz uma produção por hectare por ano muito boa, vendo o tempo de rotação de culturas. Então, de pinos, ele produz 30 hectares por ano e de eucalipto 36 hectares por ano. Então, isso para os países de fora é uma coisa muito boa, sabe? Que eles veem. E essa nossa rotação de eucalipto, ela leva em torno de 7 anos. Então, o Brasil, ele está lá em cima. A tendência é só crescer na parte de silvicultura. Sobre o tratamento preservativo de madeiras, eu vou falar uma breve... um breve... Opa, faltou a palavra. Enfim, eu vou falar um pouquinho do que acontece no processo de autoclave. Pode passar, professor. É a fotinho essa aí. Então, as madeiras, elas chegam na usina, amarradas em fardos grandes. Geralmente é 80 por 80 centímetros esses fardos, tá? Depende do tamanho da usina. Então, lá vai ter um vácuo inicial para tirar toda
a umidade, a água das células da madeira. Depois desse vácuo, a autoclave ela vai injetar esse produto até saturar as células. Depois que saturou as células, está pronto. Leva em torno de 4 horas o tratamento. E é importante lembrar que esse veneno ele não vai para o solo, tá? Ele volta direto para o reservatório, então não tem problema. Não tem problema em relação ao descarte, né, da poluição ambiental. Basicamente é isso, bem rapidinho. Pode passar, professor. Eu acho que eu não falei lá atrás do referencial teórico sobre a secagem. A secagem, ela tem 2 tipos, a secagem natural e a secagem estufa, como eu já comentei para vocês. Então, a secagem estufa, ela é muito melhor, porque ela vai secar muito mais do que a secagem natural em estaleiro. Ela visa, então, diminuir a movimentação dessa madeira. Então, na hora que eu for beneficiar essa madeira, ela não vai empenar tanto, entortar, rachar, essas coisas. E falando sobre o DOF, que é o documento de origem florestal, ele é indispensável para exploração, para transporte, distribuição de qualquer madeira, tá? Então ela é cuidada pelo IBAMA e qualquer transporte de carga, venda, exploração, derrubada de madeira tem que ter o DOF. Tá? É uma madeira legalizada que a gente chama. Pode passar. Então, a descrição das atividades envolvidas foram a parte de vendas, acompanhamento de produção, contagem de cargas, qualidade de madeiras, tipos de madeiras e seus usos e biometria florestal. Vou falar um pouquinho sobre cada. Então, a parte de vendas ela é muito importante, né? A parte de vendas ela é muito importante porque tu tem que saber o que o teu cliente precisa, para que ele vai precisar daquela madeira. Então, tu tem que entender as características de cada madeira, se ela precisa ser seca, se ela não precisa ser seca. Tá? Então, tudo isso eu aprendi, as características de cada madeira e os seus usos. O acompanhamento de produção. Sempre que eu podia, eu estava lá perguntando para que servia cada máquina, como se faz cada peça. Então, estava sempre acompanhando, sempre que possível, quando eu não estava dentro do escritório fazendo a parte de vendas. Contagem de cargas. Cada carga que chega ou que sai do pátio, seja de fornecedor, tratamento, venda, enfim, tudo tem que ser contado. E geralmente isso é por peça. Por peça, por metro cúbico, por metro quadrado. Cada um conta de uma forma, então tu tem que entender de tudo um pouquinho. E a parte de biometria florestal também, que é na parte de medição, né? Então, eu pude contar e medir diâmetros e comprimentos de cargas de varas que chegavam na empresa, cubagem de fardos de madeira serrada. É isso. Então, como eu já comentei, os meus conhecimentos adquiridos foi basicamente o que eu fiz dentro da empresa, que foi o atendimento, né, a característica de cada espécie da madeira, como a resistência, a finalidade de uso, a sua durabilidade, a oscilação do valor comercial, que isso eu não tinha ideia, e é surpreendente. Do ano passado para cá teve um aumento de 80% praticamente na madeira, isso nunca tinha acontecido de 15 anos para cá, foi o maior aumento. E a parte de biometria florestal, como eu comentei ali para vocês, cubagem de madeira, todas as peças, apesar de eu vender ela por peça, por exemplo, uma peça de deck, eu tenho que entender como que se cuba. Por exemplo, porque a madeira, eu não vou vender, eu não vou calcular ela a peça dela final, eu tenho que cubar ela bruta, o quanto eu utilizei de madeira para chegar naquela peça final, tá? Então, isso tudo é importante, são detalhes que eu fui aprendendo. A diferença de madeira certificada e madeira legalizada. Bom, aqui na região eu pude perceber que a maioria das madeiras são legalizadas, ou seja, é o IBAMA que controla. É muito difícil ter madeira certificada. Se eu não me engano, um fornecedor tem madeira certificada de pinos, que leva o termo, o selo
FSC, ou Manejo Florestal... eu me esqueci. Enfim, essa madeira certificada, ela diz o quê? Que toda madeira ela tem que ser acompanhada e ter o equilíbrio ecológico desde o cultivo da produção até o desmatamento dela, tá? Que não é o caso da região. Bom, o tratamento de madeiras industrial eu já comentei. Então, as atividades elas foram variadas, práticas. O atendimento no escritório, eu tive um desenvolvimento interpessoal, porque eu tenho que entender o que o outro precisa e o profissional. Isso é muito importante para o meu curso. Os cálculos, a análise da qualidade de madeiras. Se ela foi serrada corretamente, a espessura dela está parelha do início ao fim, a largura, se ela não está muito rachada. A contagem, a medição das madeiras. Os aspectos positivos da empresa: organização, qualidade da execução dos processos, porque são poucos funcionários e eles trabalham bastante, então eles são muito organizados. Bom atendimento, boa qualidade do produto, diferencial de secagem, porque tem concorrentes, tem empresas na cidade que não secam a madeira. O que acontece se tu não seca um caibro? Vai colocar lá num pergolado, e o caibro vai rachar, mofar, e aí a pessoa nunca mais volta para comprar naquele lugar. Então, a de madeira tem esse diferencial, a secagem ela é muito bem feita. Agilidade, o bom preço e a credibilidade pelo tempo no mercado, que está ali há mais de 30 anos, então todo mundo conhece. Bom, os fatores limitantes que eu pude perceber são poucos, mas o maior é a dependência das outras empresas para a secagem e o tratamento. Tá? Se a empresa tivesse um tratamento dentro da empresa, o valor do tratamento seria mais barato. Mas também não tanto assim, porque o aumento é gigantesco, tá? Os insumos eles estão aumentando muito agora por causa da inflação, tá tendo falta de veneno, então é uma coisa que a gente não escolhe, né? Pode passar, professor. Considerações finais, então eu agradeço ao IFC, à empresa de madeira pela oportunidade de estágio, ao meu orientador Ivar e à banca examinadora Thaís e Ricardo aqui presente. Muito obrigada. As referências bibliográficas. Então, obrigado pela explanação, né, essa do estágio. Então, já de antemão, eu vou ver aqui sem os membros da banca na sua ordem, né, de averiguação, e depois cada um, membro 1 é Thaís e Cristine Bruschi, membro 2, Ricardo Henrique Taff. Então, fiquem à vontade, né, os membros da banca, para ser quem for o primeiro ou o segundo, né, eu deixo sempre para os ambos aí, professores a tomarem sua decisão de fazer as arguições para a nossa Sara. Primeiro as damas. À vontade. Eu tentei falar pouco, mas não dá certo. A quem conhece não tem como falar pouco, né? Mas, Sara, foi uma apresentação tranquila, uma apresentação normal. A gente esquece alguns nomes, detalhes. Agora tu vai olhar depois a gravação e vai dizer, eu esqueci de falar, isso acontece. É ansiedade. Exatamente. Mas, mesmo assim, né, não te assusta, tá? Isso acontece, é um treinamento também, a defesa de estágio é um treinamento para vocês. Porque agora que está finalizando o curso, amanhã depois é você que está à frente de um negócio, está à frente de uma empresa, de uma venda, enfim, né? Seja o caminho que for seguir. Bom, fazendo os ritos aqui, né, de uma defesa, quero agradecer pelo convite teu, Sara, e do professor Ivar. Eu que agradeço. Parte aqui dessa banca. Esses momentos de defesa sempre são ricos, porque a gente aprende, a gente acaba retomando algumas coisas, e no caso aqui, aprendendo algumas coisas também. Trabalho com construções rurais, a gente fala de madeira, sei um pouco desse universo, mas, como eu coloquei,
pouco, né? Então, aprendi junto contigo algumas coisas. Que bom. Sara, bom, né? Fazendo aquele, eu sei que tá com dor de cabeça, eu espero não prejudicar ainda mais, mas faz Melhorou. parte da minha tarefa. Eu vou te fazer algumas perguntas, Sim. curiosidades minhas e também para verificar como foi a tua compreensão dessa tua rotina durante esse período que tu teve de estágio, tá? Tá. Aí, assim, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta bem prática do teu dia a dia. Como era a tua rotina na empresa? Se tu puder relatar assim, um dia normal durante esse teu período lá. Sabe o Zeferino quebra-galho, aquele? Eu fazia de tudo, professora. Como existem poucos funcionários na empresa, e eu sou muito metida, também tem isso, eu atendia no escritório, fazia a venda e já ia lá entregar o produto para a pessoa. Já entregava, já mostrava e já ia aprendendo junto. Não era necessário, tá? Porque a venda ela é feita no escritório, depois vai lá para a parte de produção, os funcionários atendem, entregam a madeira. Mas como eu queria aprender, eu vendia, descia com o cliente, já entregava a madeira, já explicava. Então, isso foi muito bom, porque eu fui aprendendo. E essa era a minha rotina. E aí, quando chegava cargas de madeiras, eu tinha que contar, eu tinha que conferir, como se eu fosse uma chefinha, assim, eu tinha que estar por dentro de tudo. Então, eu fiz muitas coisas, tá? Ótimo. Não, é interessante, né, acompanhar toda essa rotina. Tu Uhum. falou em vários momentos que tinham poucos funcionários, mas que atendiam. De fato, esses poucos funcionários dão conta de todas as tarefas, ou teria que ter mais gente, e tu entende? Olha, quanto mais melhor, né? Mas eles dão conta. Por quê? Porque é uma revenda, praticamente, vamos dizer assim. Basicamente, tudo é comprado pronto, é só tratado, estaleirado, amarrado, enfim. A parte que precisa de mais produção, eu confesso que eu acho um pouco sobrecarregado para o funcionário que fica lá nas máquinas, porque ele fica o dia todo planando, o dia todo abrindo tábuas, fazendo réguas de acabamento. Então, eu realmente acho que poderia ter mais uma pessoa no pátio, mais uma pessoa nas máquinas. Até vou inverter a ordem aqui das minhas perguntas, porque eu tinha colocado aqui se tem algum tratamento para os resíduos e pó, né? Como tem serragem de madeira, tem produção de pó. Há algum critério nisso? Esse funcionário tem alguma proteção? Como é que funciona? Sim. Segurança do trabalho. Tem que usar fones, tem que usar máscara, que não é sempre que eles usam, luvas, é isso. E óculos. Ótimo, olha só, eu já vou te dar aqui uma primeira recomendação. É importante, eu pelo menos julgo ser interessante que essa informação esteja no teu relatório, tá? Porque esse quesito de segurança do trabalho, a gente buscando lá a referência com o EPI para aplicação de defensivos agrícolas, é necessário e tem um roteiro para seguir. Então, eu acho que é importante aparecer no teu relatório de estágio essa preocupação que também tem com o resíduo produzido na exploração material. Sim, a poluição. Exatamente. Depois eu fiquei com outra curiosidade, tu colocou ali da secagem da madeira, não é feito na empresa, vai para Araranguá, né? Não, aí a secagem acho que é no Retiro da União, aqui próximo. Tá, talvez tenha feito confusão com o tratamento da madeira que é em Araranguá, isso, né? Aham. Tá. Essa madeira, primeira pergunta, toda a madeira é seca e volta para a empresa, ou é só parcialmente? E depois que essa madeira seca retorna para a empresa, ela é armazenada sempre nos galpões ou porventura fica no pátio? Se fica no pátio, qual é o cuidado antes da venda dessa madeira, caso tenha episódio? Não, as madeiras que são secas são... Eu vou falar as que não são secas, que é mais fácil.
As que não são secas são as guias e as ripas de eucalipto. Costaneira, vara roliça, isso não é seco. O restante tudo é seco. E sim, é necessário armazenar num galpão para não molhar. Porque se molhar, vai entortar, vai empenar, vai comprometer o uso, tá? Então, as madeiras que são secas, lambris, assoalhos, caibros, os acessórios todos que eu citei, isso tudo é seco, os marcos para porta, os decks, tá? Isso não pode molhar. Claro, o deck, depois que tu for usar, ele vai estar numa área externa e vai molhar, mas é diferente, ele vai estar pregado, tá? Se ele não tiver pregado, ele vai entortar. Por isso que se amarra em fardos, para não empenar as madeiras. A minha preocupação é nesse sentido, né? Porque madeira que não é seca tem o risco de empenar, e a gente sabe que tem anisotropia, né? Então, o direcionamento diferente das fibras acaba podendo perder a qualidade, não sei se é exatamente a palavra dessa madeira. É, dificulta o uso, né? Dificulta o uso. Mas, assim, as guias e as ripas de eucalipto que são usadas para fazer telhado, que são brutas e verdes, aí não tem problema, é deixado a céu aberto, tá? Pega chuva, pega ação do tempo. O ideal é que não fosse a céu aberto. O ideal é que fosse num galpão coberto. Por quê? Porque a chuva e o sol, se tu for ver as pilhas, as guias e as ripas de cima, elas são uma canoa. Mas as de baixo já não, entendeu? Exatamente. Madeira, né? Natural. Depois, eu anotei aqui uma outra curiosidade que durante tua fala na apresentação, tu tratou um pouquinho ali da questão do reflorestamento. Aí eu gostaria de entender ou saber, a empresa tem alguma estratégia, trabalha com alguma forma de incentivo no reflorestamento? Tem algum envolvimento com esse tema ou não? Chegou a perguntar, conhece, sabe responder? Olha, a empresa tinha uns anos atrás algum plantio de eucalipto, tá? Eu não entrei muito nesses detalhes, mas sim, é feito a derrubada desses eucaliptos e trazidos para a empresa. Mas como eu não entrei nesses detalhes, eu não sei qual é o tamanho dessa área, desse plantio, eu não sei se ainda tem muita madeira para explorar ou não, porque nos últimos dias que eu estava ali trabalhando, nos meses que eu estava ali, a empresa estava comprando de outros fornecedores. Então, eu acredito que a área de plantio seja pequena ou quase inexistente já. E esses fornecedores têm eles seguem alguma fiscalização? Sabe responder se eles seguem todas as rotinas corretamente? Sim, eles precisam ter o DOF, como eu citei, né? Que é o documento de origem florestal. É como se fosse, não sei se é o termo correto, mas é como se fosse uma nota fiscal da madeira. Todo o transporte, toda a carga, eles têm que ter esse DOF, que é legalizado pelo IBAMA. Então, aquela derrubada daquela madeira é liberada e acompanhada pelo IBAMA. E sim, a gente só compra de pessoas que tenham DOF. E aí, a outra pergunta que vai de encontro é sobre esse DOF, tá? Quem emite ele, quem assina esse documento? É um técnico agrícola, é um agrônomo, é um engenheiro florestal, é pessoa física, é pessoa jurídica? Como que era feito esse procedimento? Era feito na empresa também? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Não sei quem assina. Porque isso foi o fornecedor que tem que assinar o DOF, tem que ter o DOF junto no caminhão, é isso? Isso, mas eu não cheguei a perguntar. E da empresa para o comércio, para o varejo, não precisa, é isso? Não sei, professora. Eu também não sei, é curiosidade minha. Então, não sei, professora. Aberta a pergunta. Pelo que eu vou perguntar isso para ti, tá? Mas pelo que eu trabalhei, tudo que eu vendia ali não emitia DOF, tá? Tá. Eu vou deixar talvez mesmo. Ivar e Ricardo saibam responder, mas eu fiquei talvez com curiosidade com relação a esse DOF, porque pensando de novo pelo ponto de vista do agrônomo, né, a RT, a gente, agrônomo que assina a RT,
o Agrotes, né, o sistema de venda de produtos defensivos, de novo, o agrônomo que vai assinar, o técnico até pode preencher, mas o agrônomo que assina, então eu fiquei nessa curiosidade. Sara, as perguntas que eu tinha anotado aqui na minha folhinha, tinha mais uma. Vou aproveitar que eu acabei de bater o olho aqui, eu ainda posso, né, professores? Curiosidades, tá? Sara, tu trabalhou bastante na venda, né? Venda para produtor rural acontecia também? Quais eram o que era mais procurado no meio rural, pensando na construção rural, se tu puder nos contar? Microfone fechado. Cercas feitas de guia de eucalipto, tá? O pessoal pedia muito para sítio, fazenda, e moirão, como quiser chamar, vara roliça, para parreira, para maracujá, vende muito. E eu acho que mais para maracujá, professor, e para pitaia. Né? São expressivos aqui na produção da região. E aí essa madeira, ela tem que ser tratada, tá? Para ter uma durabilidade maior. Jóia. Muito obrigada, Sara. Agora sim, então, encerrei as perguntas. Madeira para galpão, enfim. Isso, para esses usos, né? Uhum. Uma outra coisa que eu preciso pontuar aqui é com relação ao teu relatório. Se tu quiser, eu te mando, mas eu não cheguei a descrever, eu só pintei as partes que eu vi problema, tá? Na verdade, assim, ó, a escrita do relatório você não vai colocar em primeira pessoa. Eu fiz, eu participei, eu anotei, sei lá. Você sempre vai colocar na terceira pessoa. E durante todo o teu relatório, tu fez da primeira pessoa. Então, tu vai ter que, depois desse nosso momento aqui, revisar, reler o teu relatório e trocar tudo para um tempo verbal adequado. Tá. Então, proceder. Eu pesquisei e li que era em primeira pessoa. Não pode, tá? Em vários momentos, tu até coloca me senti ou não, tá? Não sim, porque eu achei que era em primeira pessoa. Aí tu vai fazer essa leitura e essa correção. O restante, a ordem, como está posto os itens, está ok. As imagens sempre são importantes, que tu também trouxe aqui na apresentação, elucidam bastante o que tu está mostrando, o que tu está apresentando, o que tu vai nos falar, então é importante. Referenciadinho, tudo certinho. Só a questão do tempo verbal que tem que fazer essa correção. E aí, ao longo de todo o texto, tá? Não tem problema. Muito obrigada mais uma vez. Então, encerro aqui, de momento, a minha participação. Obrigado, prof. Ok, obrigado a Thaís, né? Depois a gente faz as considerações finais. Vou passar para o Ricardo, então, dar as suas averiguações aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí o convite, né? E do professor Ivar também, consequência aí. Sara, que eu conheço desde menininha pequena, né? Sou amigo do pai, o proprietário da de Madeira, né? Era amigo do avô dela, Antônio Fontana, né? Grande pessoa. Então, quando recebi o convite, fiquei bastante emocionado e assim, foi um bom afago, tá? Porque são pessoas próximas. E já prestei até um serviço aí para de Madeira na época do furacão Catarina, né? E tenho a mãe dela e o pai dela como meus, né? Apesar que não tenho contato direto mais com a mãe, mas o pai é mais seguido, né? E conheço a empresa, tá? Inclusive é onde eu compro qualquer madeira, é lá, né? Não pelo desconto especial, mas porque eu confio no
no serviço e no atendimento e na qualidade, né? Bom, rasgando sedas, né? E eu fico satisfeito da menina. Vou fazer uma perguntinha, tá? Esta. Mas vamos lá. Eu vou por fases do que a gente recebeu, né? Recebeu o relatório e o que a professora Thaís relatou aí sobre na primeira pessoa, eu também percebi isso, e aí eu acho que então você pode fazer alguns errinhos de português, assim, sabe, de repetição de letras, não erros de, assim, ó, tipo, lá no índice, tem uma letra E repetida, né? Tá. Uhum. Tipo no 4.2 ali, então eu não vou, assim, te mandar tudo isso aí, tu dá uma revisada, isso aí tu bota lá no corretor do português do Word, né, que deve estar sendo usado. Então isso já vai destacar que tem essa alguma coisa de concordância, tá? Mas assim, no mais ele está bem descrito do que você fez. Uma coisa que eu acho sempre interessante, eu também oriento a todos os que fazem estágio, fazem relatório, que batam foto, né? Não tente buscar fotografias na internet, assim, uma que outra se pega, e você bateu foto do local, né? Isso, a fotografia enriquece muito um relatório, né? Sim, Eu falo assim, ó, eu vou descrever uma pessoa aqui, se eu for querer descrever, eu posso falar tudo, mas o que vai deixar mais claro é uma fotografia. Então, ali tu tem todos os detalhes. Eu posso descrever minuciosamente, e aí é isso. Tá. Quanto à apresentação, a gente entende aí que você tá com tosse, tá gripada, né, e dá um pouquinho de tensão, mas eu achei pouca tensão, né? Eu achei pouca tensão porque é aquela velha história. Quem sabe mais do que está aí nesse relatório é você. Então, eu digo assim, tem que ficar tranquilo, né? Tu que não sabe o que está ali dentro, né? E algumas coisas ali, que a professora Thaís pontuou, e quando você citou de toda a parte de madeira, como eu conheço, inclusive, a área de produção de madeira, eu já fui lá na época do furacão Catarina, caíram 292 árvores de Nossa, eu nem sabia. cedro e tudo perdido depois, né? E eu conheço lá, e tem uma área de produção de eucalipto. E tem até uma experiência lá com cinamomo. E aí, será que... só que a cinamomo não deu certo. A muda era péssima, que foi fornecida. E eu não sei o tamanho não teve nada da produção de vocês ali. Não, hoje da empresa. Não, é tudo de fora. Tá. Eu lembro da área de eucalipto, do lado de uma área nativa, que, inclusive, eu gostaria de destacar dessa empresa, é uma das áreas, né, que ela tem averbado ali de manejo florestal. Ninguém aqui da região tinha, tá? Era a área já averbada com área de manejo florestal. Tá? Uma curiosidade, você falou ali do tratamento de madeiras, né? E aí, bem pontuado também pela professora Thaís ali sobre o EPI, porque a gente sabe que o tratamento ele é tóxico, e bastante tóxico. Na hora do manuseio, o pessoal trabalha com EPI, porque ela vem ainda meio... Porque, sim, contato... Luvas.
Tá. Luvas, Isso aí botas, eu fiquei preocupado ali, porque é uma intoxicação, né? Que a gente vê várias cromo, histórias, cobre e né? arsénio. Então, era isso. Sim, sim, utilizado. Tá. É, uma outra pergunta. Você vai seguir nessa área? Tá sem som. Cortou o fone, Sara. Como? Ah, tá. Professor, não sei. Depois do estágio, meu pai quer que eu plante mogno africano, que ele quer ficar rico de qualquer jeito, me usar, me explorar. Mas eu não sei o que o futuro me Será espera. que é te explorar ou você fica rica também? Eu disse para ele, vai que a gente morre e esse mogno tá lá e a gente deixa para um monte de gente. Aí ele disse que é para isso que serve o testamento. Mas enfim, professor, não sei. Tem várias empresas aqui na região que trabalham com semente. Eu acho muito interessante também. E a madeireira é legal, mas eu acho que a parte mais legal é a parte que não tem ali, que é o desdobramento de tábuas, que é a parte de serra-fita. Eu acho muito legal essa parte. Eu conheci quando tinha ali. Sim, eu era pequena, então eu acho que se eu fosse trabalhar com isso, eu colocaria serra-fita de novo e um monte de funcionário. Daí sim, daí eu trabalharia nesse ramo. Porque a revenda, ela torna um pouco desanimadora. Tu compra pronto e revende. Uhum, uhum. O negócio é botar a mão na Então, massa, o negócio é isso que é legal, é abrir tábua, né? Eu isso gosto. que é uma das coisas que eu achei, assim, a questão do estágio, né? Existe a facilidade de você, a questão de deslocamento é do lado da tua casa ali, né? Mas seria mais interessante uma área de produção, né? De, Sim, de madeira ou realmente desdobramento, né? eu até achei que não ia conseguir estagiar nessa parte, mas como entra a parte de beneficiamento, secagem e tratamento, aí sim foi possível, mas eu te entendo. Tá certo. Eu não tenho mais nada assim de. A Thaís já pontuou várias coisas que eu ia citar, e minha curiosidade era essa sobre as áreas próprias da madeireira, né? E a questão do manuseio aí da madeira tratada, Sim, que é sempre eu vou preocupante, né? colocar no trabalho. Tá? Então, é isso. Já agradeço novamente o convite. Obrigado, eu que agradeço. Extremamente satisfeito. Até fiquei Tá? emocionada ali quando tu falou do Chorando. vô ali. Isso. Então, É um grande professor. te agradece, então, o Ricardo, também, pela explanação, né, e a gente faz aqui um breve resumo do que o orientador faz, né. Eu até, quando comentei para ela, a primeira apresentação que ela deu, ela me passou 100 e tantos slides sem foto. Aí eu entrei em pânico, de, bah, 70! 70? Foi em torno disso, né. Digo, agora você não tirou fotos no teu relatório? Então Era agora só para te incomodar, professor. daí já fomos para a segunda versão. O primeiro relatório escrito eu deixei, ela estava na primeira pessoa, colocou os referencial, vou deixar assim, porque uma das perfis do professor orientador é orientar e não executar, né. Então, lógico, isso eu deixei ela desenvolver, até porque a banca, poder também vocês observarem ao longo do curso dos 9, né, as 9 fases, observar como é que o aluno trabalha, ele executa, e vocês também poderem observar, porque isso é uma experiência para nós, né, nós professores, melhorar o curso, né. Então, isso é uma dos perfis meus. Eu sempre deixo o aluno desenvolver, dou os pitacos, ó, 70, baixa para 50, 30 slide, bota isso, faz aquilo, bota, descreve a foto, bota, e ela começou a trabalhar, e nós fizemos esse trabalho, então, no sábado, o primeiro teste no sábado, às 5 da tarde, né, e o primeiro teste, a gente colocou sem microfone, estava sem Não deu celular, certo. sem computador, né. E agora, Sim. o que vamos fazer? Numa plena virtual, sem computador, estragado, pede do marido, está estragado também, eu digo: "Vou levar o meu", "Não, vamos tentar no celular". Eu tenho 2 aqui computador, né, tenho um daqui e outro de cá, né.
Eu tenho também, mas eu O não meu tenho é da minha webcam. esposa. A esposa, quando tá aqui, eu pego dela aqui. Então, ela do lado aqui, por isso que eu tenho os 2 computadores. Então, é a ideia, né? Eu vou ter que comprar uma webcam. Exato. Então, essas são a história do nosso currículo híbrido. Futuramente, nós vamos estar no modelo híbrido, né? Lógico, vai pouco tempo, nós vamos estar vivendo aí a Thaís, que é a coordenação da agronomia, nós vamos ver que nós vamos passar por um momento aí, futuro híbrido, né? Muitas coisas a gente pode fazer em casa, até que nós temos internet. Você vê, conseguimos, né, fazer a apresentação no celular. Então, lógico, o orientador faz esse meio termo, mas eu tentei deixar você executar, né? Então, trabalhar e levar para a banca, e agora a banca deu mais o espetáculo, né? Então, uma das perguntas ali que a Thaís comentou, que falou que é do CFO, né, Thaís? Tinha aquela dúvida, eu também não tinha especificamente, né, essa dúvida. Porque a gente é professor dentro da área, né, de agronomia, né? O professor que deveria ser o professor era o TAF, né, que é engenheiro florestal com mestrado na área. Eu sou agrônomo com mestrado em fruticultura e doutorado em fruticultura. Então, a gente tem que aprender também durante o curso da agronomia, ao longo dessas fases. Em 2014, comecei a trabalhar, né? Eu sei que em 2015 eu levei a turma aí na empresa. Até tem as fotos, tudo, o pessoal botou na formatura, né? E naquele hectare de eucalipto lá tem uma foto retirada ali, né? Nós fizemos um trabalho ali com a turma. Em 2016, 2017, hoje nós fizemos mais uma visita técnica, 2 visitas técnicas a gente faz ali. Então, é o aprendizado concomitante, né? Então, eu como professor também, né, não sou especialista, né, em florestais, não tenho mestrado, não tenho doutorado, muito menos, né, pós-doutorado. Então, a gente também aprende junto com o curso, lógico, o curso, nós estamos com 10 anos de vida, né, e a tendência é aumentar, e aos poucos, né, a qualidade do ensino. Eu que vim de uma URGS que tem 125 anos de vida, né, comparar com esse nosso instituição que tem 10. Então, nós já somos, saímos na frente, né, então, do pico, né, e a tendência é só melhorar. Lógico, futuramente, né, a agronomia vai crescer, vai vir mais profissionais, né, eu vou estar trabalhando em outra área, mas é uma área que eu tenho dificuldade trabalhando nos florestais, porque não é a minha área específica, né, então eu coloco sempre, né, aquela questão de colaborar com vocês, trabalhar, eu tive que correr atrás do material, executar, porque o TAF tinha que ficar com topografia, né? O TAF não tem como, ela vai se aposentar ali, né? E lógico, então é uma característica e assumir uma disciplina importante. Então, dentro da área florestal, colocou bem no relatório, né? Eu acho que falando bem e bem averiguado pela banca, né? Tanto por Ricardo e Thaís. Eu acho que tanto o Ricardo como a Thaís vai encaminhar para você o relatório, né? Para fazer essas correções e vai engrandecer o relatório. Então, esse é o meu papel, é dar os pitacos, dar as coordenadas, ver o que os 2 membros têm para fazer, verificar qual foi a tua, ao 9 fases, 9 trabalhos, 9 fases do curso de agronomia, né, quais foram, né, as tuas, né, dificuldades, e agora tu vai para o mercado de trabalho, né, aquilo que tu falaste, né, vou trabalhar, quem sabe, em outra área, né, lógico, então é aquilo que engrandece, né, se formar dentro da agronomia. Então, a área né? A área de cultivo eu acho bem legal, de parte florestal. Eu vou trabalhar com TAF agora. Então, são áreas que a gente vai aprendendo e isso Puxa desenvolve. saco. Então, eu acho que a gente aguarda, então, o relatório tanto da Thaís e do TAF, né? Então, você vai fazer as averiguações. Eu tenho aqui, então, eu olhei dentro da lista das notas, aqui não tem nada que tenha que colocar, então, como é os TCCs de agronomia, né? Então, mas mais o encaminhamento dos relatórios, fazer os ajustes e encaminhar, então, para a coordenação, aí para a Lidiane, né? Então, o mais breve possível. Então, não sei se o Ricardo e a Thaís têm mais algum esclarecimento, né? Então, fiquem à vontade aí para falar. Ricardo ou Thaís, querem comentar mais uma coisa? Então, não, da minha parte, ok, já mando para ti. Como eu disse, só tá pintadinho o que eu enxerguei. Isso que é importante, essas correções, né? Para deixar um relatório bem, vai ficar como um documento, né? Então, é importante, tanto a do Ricardo e da Thaís, né? Fica ali a parte final e a minha também, que vou dar mais uma revisada final. Então, documente bem pintado, numa folha caiu o café. Então, a gente vai pedir para a Sara sair agora um pouquinho, depois eu vou te chamar no celular, tá, Sara? Vou dar um toque no celular, tu sai do celular aqui, volta de novo, depois eu vou dar um ok aqui, volta, e daí nós vamos só fazer aqui acho que só fica nós 3, né? Inclusive a coordenação, acho que sai, né? A Lidiane vai ter que nos deixar aqui, né? Eu saio e volto? Eu dou um toque no celular depois para ti. E você para a gravação, Ivar? Pode entrar. Tá, eu vou terminar aqui a gravação agora, então ninguém mais tem averiguação, né? Então eu vou finalizar aqui a gravação, interromper a gravação, né?
Te agradece, então, a equipe, né, e todas, e um bom trabalho. Obrigado.